Olá, Ruth. Oi, como vai? Tudo bem? Eu vou bem, apesar de ter acordado hoje 4 horas da manhã, e não era o alarme do meu relógio, dizendo que eu tinha que acordar por algum motivo, mas sim o alarme da sirene. A sirene, porque a gente não ficou livre, né? A gente tem cessar-fogo Todo do mundo pode ir. Líbano, mas os Houthis estão aí para dizer que eu estou aqui. Lá no norte, acabaram com o Hezbollah, o Hamas não pode atirar foguetes tão longe. Mas Aí, os Houthis... o Teimã. A gente estava conversando agora que você estava falando que o Iêmen... de distância. Você falou que o Iêmen é um dos países mais pobres do mundo, né? Como é que um país tão pobre pode fazer... O país mais pobre do mundo. Não é um, dois. É o primeiro lugar. E faz um lançamento de um foguete desse, quanto custa, Ruth? Milhões de dólares, mas para eles não custa um tostão. É o Irã é que traz, que ensina a eles. O Irã, eles são um povo atrasadíssimo, eles não têm meios de construir nada, mas o Irã entrega pronto, que agora acabou a possibilidade do Hezbollah. Lá na Síria, que ainda tinha forças iranianas, aquelas forças Raduan, que podiam usar da Síria, agora a Síria... Também não pode. Virou um cadinho de 1000 facções. Eles vão chegar daqui a pouco, eles vão poder, mas, por enquanto, na Síria, eles não têm condições de fazer nada, porque Israel, a Força Aérea de Israel, bombardeou praticamente 80% de todos o armamento estratégico, aviões, helicópteros, navios. E eles dizem também que não querem, né? Eles também dizem que agora... Não, eles no momento não. São bonzinhos agora. Mas aí não tem problema. O Irã tem mais outra, como diz aqui, Israel fala-se que o Irã é um povo com vários tentáculos, né? Cada tentáculo funcionava todo mundo contra Israel. Quer dizer, primeiro era o Hezbollah, o Hamas, as forças Raduan, agora esses não têm, então eles tendem um pouco mais um dos braços, né? E chega lá no Teimã. E não tenha dúvida, eles mandam, embora eles não tenham sido precisos, mas o fato deles estarem no ar e Israel mandar foguetes que interceptam e fazem ele explodir, os destroços voam a uma velocidade tremenda, né? Que já vem numa velocidade muito grande, com mais o impacto da explosão. A velocidade ainda aumenta muito mais e atinge o que atingir, é um problema. O foguete em si... O que Israel está fazendo para... Porque até então não se considerava eles uma ameaça tão grave. Agora acredito que mudou esse pensamento. Israel atacou refinaria, atacou parte elétrica, mas isso não adianta, né? Tem que ter uma ação mais dura. O problema não é atacar. Você sabe, até os Estados Unidos e a Inglaterra também atacaram. Pois é. Mas o problema não é esse. O problema não é o braço, é a cabeça do povo. Enquanto não se tomar uma atitude contra o Irã, que eles podem comprar foguetes, podem fazer foguetes? Não, eles não têm condições de nada. Agora, mas eles têm um país, quer dizer, a metade, pelo menos, do país, esses Houthi. Mas eles têm as armas e todas as munições, tudo eles recebem do Irã. Tem que acabar com a cabeça. Não adianta cortar os braços,
se a cabeça continua funcionando. E você ouviu alguma coisa sobre o que... E fala-se demais, porque já há anos que inclusive, o Netanyahu, não lembro quantos anos atrás, quando ele discursou na ONU, como todo ano, na abertura da Assembleia, ele mostrou lá todo aquele esquema todo, como é que funciona o enriquecimento de urânio e como é que eles vão fabricar a bomba atômica, o Irã, tudo isso muito bem. Mas o problema é que tem que destruir isso. E não só isso, tem que destruir realmente todas essas fontes estratégicas militares que podem alimentar outros braços. Os braços fundamentais, né, já não existem, mas por enquanto, os Houthi estão fazendo o serviço. Se não houver uma decisão, que tem que ser uma decisão multinacional, não pode ser só Israel, Claro. Porque tem muitos países que são contra isso, né? Agora, os Estados Unidos apoiam, mas não é só apoiar, tem que pagar, porque o preço de cada um desses foguetes balísticos vai a mais de $1 milhão, de modo que eles têm isso centenas, de modo que para você destruir, você tem que destruir também as bases nucleares que eles têm, quer dizer, também o que eles possam fazer para o futuro. Você tem que acabar, fazer uma operação de limpeza. Senão não adianta você protelar por mais um ano, por mais 2 anos, não resolve. Tem que... Bom, a gente está agora é Shabat, e daqui a pouco acaba o Shabat. Acredito que vamos ter alguma coisa foi feita. Não acredito que Israel está esperando mais um outro ataque, não sei. Não, essas coisas não podem ser assim de eles atiraram um foguete ou 2 e Israel vai lá e bombardeia. Não, tem que ser uma coisa planificada, entendendo? Ter exatamente todos esses... Saber de onde parte, isso é muito simples. Agora, não adianta só atuar lá no Teimã. A planificação tem que ser sobre o Irã. E o Irã, ele divide todas as fábricas que eles têm, todos os depósitos, em vários setores. O Irã é um país que tem um território grande. Tem que ir passo por passo, terminar com cada uma dessas estratégias militares de uma vez para sempre. Tem que acabar, principalmente com as fontes econômicas que eles têm para poder manter tudo isso, que é o petróleo e o gás. Mas eles tiveram um prejuízo muito grande, né, Ruth? Eles estão... Daí eles se mantêm financeiramente para poder fabricar tudo isso. Então, tem que começar da base, da infraestrutura, tá entendendo? E a infraestrutura é gás e é petróleo, porque senão eles continuam fabricando dinheiro. E sempre que tiver dinheiro, vai ser aplicado somente para o mal, não vai ser aplicado em benefício de nada. Mas, de qualquer forma, Ruth, o Irã está com sérios problemas econômicos internos, né? Não tá, a economia do Irã não está de vento e polpa. Uma coisa, o mundo hoje está muito
problemático, porque os países não analisam os fatos de uma forma racional, e sim de uma forma que é de acordo com os interesses de cada um. E se a Europa, em geral, que agora a Europa está muito enfraquecida, se a Europa não tiver disposta a entrar nessa aliança, né, digamos assim, os Estados Unidos não vão poder arcar com tudo isso sozinhos, porque tem que partir de vários pontos. E os países que têm bases no Oriente Médio são realmente os Estados Unidos, que é o mais forte nesse aspecto, a Rússia, que tinha na Síria, e agora com essa revolta, contra a revolta que houve na Síria, a Rússia está retirando, transferindo os soldados e os aviões e a frota marítima, estão retirando da região, que é aqui o Oriente Médio, parte que estava na fronteira entre o Iraque e a Síria, que eles tinham uma obrigação de sair do Iraque já, e tem agora uma aliada da nova Síria, que é a Turquia, que estará disposta também. Até agora, a Turquia não serviu aos interesses do Irã. Se o Irã oferecer muito, né? Pode ser, eu não sei, isso está saindo da minha cabeça. Não sei, não se falou nisso ainda, que a Turquia tem interesse muito grande de fincar o pé no Oriente Médio. Até agora, eles tinham só na Síria, mas no momento que terminou o governo do Assad, e agora todas as facções, os curdos, os drusos, os jihadistas, que cada um agora tem uma parcela do território da Síria, e eu não sei como é que esse Juliano vai conseguir resolver, eu não acredito que ele sozinho vai poder conter todas essas forças. Não acredito. Agora, como é que todo esse jogo de interesses vai funcionar para todos se reunirem numa direção só, que vai ser a direção do Irã, mas é a única coisa lógica que existe. Que nenhum mas eles são inimigos do Irã. Não, nenhum deles é do nível do Irã. Mas eu estou dizendo o seguinte... Inimigos, eu falei inimigos. Eles são de outra... Não, eu estou falando que eles não são do mesmo lado do Irã. O Irã é o inimigo em comum. Não é inimigo comum. Os jihadistas não são inimigos do Irã. Agora, a Turquia não é amigo nem inimigo. Eles agora têm interesses próprios. Se os interesses próprios dele forem tais que o Irã poderá dar para eles essas vantagens, eu acho que o Erdogan vai pensar duas vezes. Por enquanto, ele não tem nenhuma razão para fazer isso. Mas, Ruth, eu não entendo. A política e o jogo de interesse é uma coisa que muda de um dia para o outro. Sim, mas olha só, o Assad, ele era do lado do Irã. E esses rebeldes eram contra o Assad. O Assad era do lado do Irã. Se retirou, mas o Irã se retirou da Síria. Tudo, o Hezbollah, eles saíram da Síria. O Assad não tinha uma política definida. Ele aceitou a Rússia, deu para a Rússia a possibilidade de ter bases
tanto aéreas como marítimas, em território dele. Ele permitia aos Estados Unidos também, do outro lado da fronteira com o Iraque, que eles também tivessem base lá, e permitia, por exemplo, a Israel que os voos de Israel contra o Hezbollah, que também estava situado na Síria, a Rússia permitia. Sim, mas eles tinham... os aviões israelenses. Quer dizer, tudo um jogo de interesses. No momento, a Rússia está enterrada com essa guerra na Ucrânia. Quantos anos? 3 anos? E eles gastam uma fortuna, gente, e eles estão também agora nessa... Eles também retiraram as forças que estavam próximo de Damasco, os aviões. Mas o Irã também retirou. O Irã não está mais na Síria. O Irã? Não, o Irã retirou tudo. O Irã saiu. O Hezbollah não está mais na Síria. Não, Hezbollah não tem mais. Hezbollah toda a liderança do Hezbollah que estava no Líbano, eles não existem. Hoje em dia, você não pode contar com o Hezbollah como peão que vai jogar no lugar do patrão, do rei. Não tem. Hoje você não pode contar com isso. O problema realmente que tem que, hoje em dia, pesar é o jogo das grandes potências, para ver o que as grandes potências podem fazer. Porque no meio dessas grandes potências tem um país que é a Turquia, que não é grande potência, mas é um ator muito importante no Oriente Médio. Primeiro porque durante esses 10 anos da guerra civil na Síria, fala-se que entre 10 a 13 milhões de sírios fugiram. Uma parte muito grande, fala-se 7 milhões, 6 milhões, que foram para a Turquia, fugiram para a Turquia, da Síria. E outra parte menor para outros países da Europa, e uns 5 milhões que ficaram na própria Síria, mas se deslocaram, de acordo com as possibilidades deles, ou para a área drusa, ou para a área curda, ou no norte, ou no sul, mas que eles também agora todos querem voltar para as suas casas. Então, não vai, esse jogo agora que vai transcorrer na Síria é uma coisa muito séria, porque esses que lideraram até agora essa revolta, eles foram líderes para as facções deles que tinham lá. Agora, eles não podem enfrentar essa liga de nações fortes, como os Estados Unidos, Alemanha, França e Turquia, etc. Eles não têm força nenhuma. Ele, por enquanto, está fazendo aquele jogo de que ele não quer guerra, que ele quer paz, também dizendo para Israel que Israel não tem nada que fazer lá agora, porque Israel tinha na Síria que se defender do que o Irã fazia lá, mas agora não tem mais Irã, não tem mais Líbano. Então, que Israel não tem o que procurar lá. Mas acontece que também, se Israel não defender as suas fronteiras, você não tem nenhuma garantia, porque ali não tem um país, hoje em dia, que possa sentar na ONU e fazer um acordo, como o que foi assinado em 74, depois da Guerra de Yom Kippur, que estava válido até agora, e por isso nós tínhamos uma zona desmilitarizada
entre Israel e a Síria que nos permitiu sobreviver a tudo isso sem grandes problemas, se não fosse o Hezbollah, que não era originariamente da Síria, e sim que veio do Líbano, e era de forças iranianas que vieram para lá. Agora não tem isso. Quem é que vai garantir as fronteiras de Israel, o norte de Israel? Quem é que vai garantir? A não ser Israel. Claro. Tá certo. Ruth, pulando do norte para o sul, como é que estão as negociações dos reféns? As negociações, todo dia a gente respira assim, que vai ter, que está muito positivo, está caminhando passos muito positivos para chegar a um acordo, porque o Hamas aceitou, porque Israel abriu mão, e no dia seguinte, tudo isso que era positivo deixou de ser. O problema grande reside em alguns pontos. Primeiro, que dos quase 300 reféns que eles levaram, os que foram libertados e os que morreram e os que eles mataram, sobraram 101. Nesses dias de 101 já virou 100, porque mais um morreu. As últimas notícias de ontem dizem, as agências de informação, que são agências sérias, dizem que desses 100, 64 estão vivos. E os outros estão lá, mas são mortos. Então, ninguém ainda pode nos dar essa garantia. E as negociações são baseadas nesses números. Primeiro, o primeiro problema sério que tinha a resolver era o fato de que tinha muitas mulheres, não só mulheres velhas e mulheres de idade média, tinha muitas jovens. O problema é que se diz que tem entre as jovens mulheres que estão grávidas e que tiveram por terem sido violentadas de uma forma brutal. De modo que o empenho maior, primeiro eles falaram de tirar as soldadas, porque as soldadas certamente são jovens, as outras mulheres não são jovens. Agora isso saiu de foco. Então, que saíssem primeiro todas as mulheres, incluindo as soldadas. Isso seria, essa proposta seria de 3 etapas. Na primeira etapa seria essa, de libertar todas as mulheres, jovens, idosas, soldadas, todas as mulheres. E depois, na segunda etapa, então, seriam os homens mais velhos ou os que fossem jovens que estivessem doentes. O negócio qual é o critério de dizer que um jovem é doente a ponto dele ter que ser libertado? São coisas assim estratosféricas, sabe? Que não dá para entender. Tudo isso baseado no fato de que haveria um cessar-fogo de 45 dias, e que nesses 45 dias essas libertações seriam realizadas. Mas o problema do Hamas em troca, são centenas de terroristas palestinos ou de outra nacionalidade, mas que eram terroristas lá em Gaza, que seriam libertados, inclusive aqueles que estão presos com prisão perpétua. E Israel está exigindo deles que eles não voltem para Gaza,
que eles são libertados das prisões, mas que terão que ser deportados. Hã? Deportados, irem para outros lugares, outros países. São expulsos de lá, não pode voltar para Gaza. Tem que encontrar países que queiram aceitá-los. Porque você também podem ir para o Irã, né? Então, é um negócio que em 45 dias você vê que não, já não vai dar. E depois, então, tem o problema que quantidade de tropas de Israel ficaria durante esse período, que eles não podem exigir de Israel retirada de todas as tropas de hoje para amanhã, porque Claro. Enquanto não resolver o problema dos reféns, todos, até o último, tem tropas israelenses lá, não vão sair, que é a única forma de você poder defender esses reféns. Então, quantas tropas vão ficar, que número, né, de soldados vão ficar, aonde, em que pontos do país, porque os reféns, durante todo esse tempo, eles não estavam conglomerados em um lugar só, estavam dispersos, que era para tornar mais difícil encontrá-los e também a possibilidade deles entre si se comunicarem. E essa seria a segunda etapa. Junto com isso, que Israel aumentasse muito mais o fornecimento de alimentos, de medicamentos, de tudo que eles chamam de ajuda humanitária. Acontece que toneladas de alimentos estão expostos em filmes, essas agências de informação que filmaram, e aqui a gente vê na televisão, que a quantidade de caminhões, centenas de caminhões que despejaram toda essa quantidade de alimentos, de remédios e de roupas e de tudo que é de primeira necessidade para a população, e está exposto numa área enorme, como se fosse próximo de um porto, e não tem como entregar isso, distribuir isso. Eles não têm condições, porque não pode cair nas mãos do Hamas. E o exército de Israel não pode dispor de milhares de soldados e expor a vida deles para ficar distribuindo comida para quem merece, quem deve receber e quem não deve receber. Israel tinha que fornecer. Essa era a exigência. Israel tinha que caminhões trazerem e colocarem dentro de Gaza. Agora, como que aquilo vai ser dividido é um problema que ou seria a ONU, ou seria Hamas não pode botar a mão nisso. Eles puseram a mão. Muito tempo eles roubavam os caminhões entravam em Gaza e eles roubavam tudo e vendiam para comerciantes que ganharam muito dinheiro e o próprio Hamas também para pagar os salários deles e o bem-estar deles. E você vê, tem tudo lá, a sorte que é enlatados, ou produtos que não são... que não são produtos que se desgastam em pouco tempo. Mas não tem. Israel sugeriu, há mais de um mês atrás, uma ajuda não, que seria para uma companhia americana que eles já tiveram experiência em outros locais de fazer o armazenamento e a distribuição de todos os produtos. E eles mesmos fariam determinadas cidades, determinados locais, de acordo com a população, o número exato.
eles são todos americanos, ex-oficiais do Exército Americano, todos eles já são mais de 50, 60 anos, mas com muita experiência militar, e já fizeram esse mesmo trabalho em outros países do Oriente Médio, na África. O problema é quem vai pagar isso. É uma fortuna. Quem paga? Israel entrega tudo. Tudo que foi exigido está lá. Agora, quem faz a distribuição? Quem vai cuidar disso? O problema é que também os soldados de Israel não podem fazer esse trabalho. Lógico. Não podem fazer esse trabalho. De modo que agora ficou esse problema de que está lá uma quantidade enorme, toneladas e mais toneladas de produtos alimentícios, de remédios, de tudo. E não tem ninguém que possa fazer, que não é só chegar e trazer, tem que distribuir, saber quem tem direito, porque senão a mesma família vai passar de um lugar para outro e vai receber 2, 3 vezes, e outra família que não tem a mesma possibilidade de locomoção não vai receber nenhuma vez. Quando você está num lugar que é completamente desorganizado, antes tinham escolas, tinham centros populacionais que poderiam fazer esse serviço. Agora não tem mais nada. Toda a centralização, né, governamental que deveria ser do Hamas, que isso era uma função deles, não foi exercida. Também não tem interesse nisso, né, Ruth? Mas eles não fizeram nada. Se eles não vão ganhar nada com isso, para eles não interessa. Saúde, né? Cuidar de higiene, cuidar de nada. Isso nunca foi interesse deles. Exatamente. De modo que todas essas coisas estão atrasando. Israel já aceitou vários itens, o Hamas também, mas sempre na última hora tem aparece uma coisa que impede. Que impede. E o problema enorme que é o de encontrar uma solução para essas centenas de prisioneiros que Israel não vai permitir que eles fiquem em Gaza. Claro. De jeito nenhum. A menos que liberte todos e no dia seguinte mande um bom foguete para lá e exploda tudo aquilo ali. Da prisão para fora. Agora tentaram a autoridade palestina, eles começaram, até que enfim, a ver que o que é ter terroristas dentro da sua própria casa. Eles viram agora, nos últimos dias, palestinos que estavam, como que eles chamam, dessas aldeias para refugiados, o que eles fazem quando eles recebem arma do Irã, que as armas também chegaram a eles e começou a ter realmente conflito entre a autoridade palestina e os próprios palestinos lá em Jenin. São coisas assim... muita... Ruth, eu fico pensando, meu Deus do céu, quanto fanatismo, quanta vida em vão, tudo isso para quê, né? Eles não têm um objetivo de vida, eles têm um objetivo de morte. É uma coisa tão estranha. Ser um povo exige um pouco mais do que se denominar
povo, né? Existe uma questão de fatores importantes que é preciso que esse agrupamento de pessoas tenha para eles terem a Agdará, para terem a definição de povo. E isso nunca existiu, que nunca existiu um povo palestino. Então, eles não têm uma concentração nem de língua, nem de... A única coisa, talvez, que tenha em comum é a língua, e mais nada. Tanto que, dentro do território da Autoridade Palestina, palestinos e palestinos, agora também estão lutando um contra o outro. Um contra o outro. Bom, eles sempre lutaram, né? Eles sempre lutaram. O Hamas... Quantos assassinaram na época que eles tomaram poder? A autoridade palestina, o que eles fizeram ali, né, em Gaza, eles nunca foram amigos, nunca foram aliados. Eles tentaram agora. E a ONU entende, a ONU e alguns países na Europa também entendem que o dia após, se existir esse dia, que o Hamas não existir em Gaza como governo, alguém vai ter que governar, porque para o exército de Israel sair, tem que ter alguma coisa em vez de... Não pode deixar aquilo um caos. Alguém tem que vir ser o governo, ser as autoridades de segurança, seriam os responsáveis pela alimentação, pela educação, pela saúde, pela alguém. Então, agora, a autoridade palestina está vendo que as coisas estão se aproximando do dia que isso possa terminar, eles estão querendo ser este agente que vai cuidar de tudo isso, quando eles não têm a menor capacidade. Eles não têm dinheiro para fazer isso, e eles não têm também... Autoridade, né? Não, e não têm poder. As pessoas que estejam adaptadas a exercer essas funções, que é um poder mesmo, eles não têm liderança, eles não têm poder. É um poder. Tem que ser um governante, daquela região da faixa de Gaza. São milhões de palestinos que vivem lá. Agora, acontece que tudo isso necessita orientação, necessita, primeiro de tudo, concordância. E as divergências entre os povos, digamos, os povos europeus, ou a ONU, primeiro agora o Cátar, ou o Egito, eles estão lá, querem ser mediadores, mas eles não querem botar a mão em nada. Eles não querem assumir responsabilidades. Agora, a gente, população, não é um objeto, são seres humanos. Eles têm que receber o mínimo necessário como ser humano para viver, para ter água. Fora que toda a reconstrução, né? Tem que começar tudo do zero. É um problema, aquilo ali é um problema muito sério. Tudo destaca zero. Exatamente. Agora, o problema é chegar, primeiro de tudo, a concordâncias. Você tem que chegar a concordâncias. E os países grandes, os países evoluídos, que poderiam atuar nessa função, não, eles usam principalmente o fato deles querem atuar como patrões, mas não como patronos, né, que eles chamam, mas não como os responsáveis, aqueles que vão fazer. Eles querem ditar normas, mas não querem fazer, e nem querem botar
um tostão. Não querem se comprometer, né? Exatamente. É um As problema muito pessoas sério, né? que vão para lá, você vê os É um próprios povo que vai sofrer muito, né? O povo palestino está sofrendo muito, né, Ruth? mas eles sofrem, primeiro, porque eles próprios escolheram o destino. Porque quando houve a possibilidade de fazer a partilha, e eles apoiaram o Arafat naquela época. Eles podiam ter ficado com mais da metade, com um território muito maior do que o de Israel, que a divisão, a partilha, concedeu aos árabes uma área maior do que a que foi concedida para Israel. Israel aceitou. As pessoas precisam entender isso, que em 1947 Israel aceitou a partilha, mas os árabes não. Quem começou a guerra por não ter aceito foram os árabes. Os árabes queriam ou tudo ou nada. E não tem nada até hoje. Estão no nada até hoje. Porque nunca teve um líder, como os judeus tinham líderes, que viram o bem-estar do povo. Primeiro de tudo, porque o povo judeu e era um povo de mais de 5.000 anos de existência, que sabia por que ele era judeu. E os palestinos, até hoje, eles não sabem por que eles são palestinos, porque Palestina nunca existiu. Não existiu essa comunidade humana que se chamava Palestina, que todos eles tinham uma base comum. Por que os judeus, mesmo depois de 2.000 anos, estiveram na Golá, em todos os países, falando todas as línguas que têm, quando puderam voltar para Israel, eles eram um povo só. Mas isso não existe entre eles. As pessoas não entendem que nem tudo é política. A sobrevivência de um povo, a possibilidade de uma comunidade humana viver sob essa como é que se chama, manchete, né, digamos assim, de povo, existe uma série de parâmetros que você tem que aceitar e ter esses parâmetros. Mas, no fundo, o que a gente está falando aqui é de eles próprios, os palestinos que vivem em Gaza e que estão sofrendo isso tudo, eu acho que para eles nem importa se vão ter um país, se vão ter uma nação, eles querem viver em paz. Acho que a maioria. E o que estraga tudo isso são esses terroristas, né, todos financiados pelo Irã, que, na verdade, eles também não estão preocupados com eles. Não estão preocupados em criar um Estado palestino. Essa questão da criação do Estado palestino é uma desculpa para atacar Israel, tentar desestabilizar Israel, extinguir Israel do mapa, coisa que eles não vão conseguir. Mas esse é o objetivo. Então, eles usam, eles manipulam, né, o povo palestino numa luta que eles não estão interessados. Tanto quem... Os árabes, os muçulmanos, a única coisa que eles têm em comum, digamos que seja a religião, mesmo também que a religião muçulmana tenha facções também diferentes, como são os xiitas e os sunitas, os alauítas, não sei o quê, mas podiam estar separados assim, mas dentro de um mesmo círculo que envolve todos eles também. Por que outros muçulmanos chegaram a conseguir construir países tão ricos como o Catar, como todos os Emirados, como a Arábia Saudita, que eles
se definiram um povo, mas aceitaram uma liderança. E aqui, entre eles, nunca. Cada um é um grupo separado, e não existe uma possibilidade de haver uma concordância entre eles para eles serem um povo. E isso só afasta, né, a concretização do futuro Estado palestino, mesmo porque hoje em dia um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, nas condições de hoje, não existe Estado palestino. É muito difícil, né, de você... Não existe, mas eles querem, né, e é muito difícil. Isso é um problema realmente de uma amplitude que nós não podemos discutir. Nós temos que ver agora aqui com relação a Israel e a Síria de hoje. Realmente, a única coisa que sempre os outros de fora podem dizer é que dizer que Israel não tem o direito de ocupar a Síria, Israel não tem nenhuma ambição de ocupar a Síria, simplesmente existe uma parte da fronteira entre Israel e a Síria que foi uma faixa de quase 90 quilômetros de extensão entre os dois países, que foi uma coisa definida, criada por uma organização internacional como a ONU, assinado um acordo em 74 que a Síria assinou e Israel assinou e se manteve até hoje. Então, o problema agora é de que nós não temos em quem confiar. Israel, no momento, colocou nessa faixa tanques estão lá parados. Tanques, porque não tem com quem negociar. Quem vai ser entre esses curdos, os alauítas, os drusos que estão lá, a Turquia, quem é que vai chegar nessa faixa e colocar ali armas e que vão se voltar contra Israel? Não tem com quem negociar isso. Certo. Tinha que, ali, como foi com a fronteira entre Israel e o Líbano, que foi negociada e assinada, e tinham tropas da ONU, que eram formadas por tropas de vários países, não dos países fortes, não europeus e não americanos, países africanos, países asiáticos, cada um contribuiu com uma quantidade de soldados para formar essa UNIFIL, e que existia ali junto com o exército libanês. E o que aconteceu? Nem eles, nem o exército libanês, ninguém foi capaz de deter o avanço do Hezbollah. Basta uma vez para você aprender. Israel aprendeu. Vai agora, na fronteira com a Síria, permitir que aconteça a mesma coisa. Claro. Porque lá também tinha uma faixa desmilitarizada e não adiantou absolutamente nada. E agora, quem é que vai ser o responsável por essa faixa? Israel está lá para garantir, né? Sim, mas Israel não quer isso. Israel quer uma garantia. Que sim, mas infelizmente, até se formar um governo que ali possa dizer, eu mando... Uma vez foi de Israel, outra vez foi da Síria, no fim ficou partida em duas, uma parte síria, uma parte israelense. Agora tem que ter alguém que seja o responsável por isso.
E agora isso é o que está prestes a acontecer nessa mesma fronteira com a Síria. Quem desses grupos todos que estão lá, quem é que vai ficar ali? A quantidade de armas, de munições, de tudo que você possa imaginar de evolução militares que existia na Síria, mais de 80% Israel destruiu. Em 48 horas, depois que esses rebeldes entraram em Damasco. Claro. Destruiu, porque não pessoas, armas. Agora, ainda tem. Claro. Ainda tem foguetes. Quem é que vai tomar conta? Quem é que vai pegar a chave, né? Quem é que vai pegar a chave da casa? A gente roda e volta. Ruth, Só os dias, as semanas e os meses dirão. A gente não tem as respostas, ninguém tem as respostas. A verdade é essa. Enfim, vamos aguardar e vamos ver. Estamos aqui, quem viver verá, né? O negócio é que isso a gente vai aguardar e ver e continuam, enquanto isso, morrendo soldados nessas áreas. Eu sei. Então, pois é uma coisa que já não... A gente já não acredita mais em ninguém. Mas tem que encontrar uma solução. Tem que encontrar uma solução. Mas vai chegar, a solução vai chegar. Eu acho que a gente agora está mais perto do final do que a gente estava antes, né? Eu acho que Israel, falando de uma forma bem positiva, saiu vitorioso, né, desses conflitos todos, está com moral, né? A gente não pode só pensar que não, somos vencedores, não é isso. Mas o maior, assim, o maior medo, eu acho que de todo mundo aqui era o Hezbollah, e todo mundo acreditava que um confronto direto iria levar a milhares de mortes em Tel Aviv, em Haifa, e isso não aconteceu, né? Israel mostrou superioridade, começou lá matando através daqueles pagers que explodiram, depois matou as lideranças, enfim, o Hezbollah não é mais a ameaça. Mas ainda continua, a gente tem ameaças. Nós temos a ameaça que é o Irã, e o Irã está, de uma forma ou de outra, através da Síria, através do Iêmen, e é como você falou, tem que matar a cabeça, porque não adianta só quebrar a perna, né? Não. Tem que encontrar uma solução que realmente sempre as forças do bem, né, como a gente chama, os que não são conosco, sempre estão prontos para reconhecer Israel como as forças do mal. Nós não temos quem venha para dizer que eu não estou na casa de ninguém, eu estou na minha terra, e essa terra pertenceu ao povo judeu. Sabe, Ruth, eu parei de me preocupar com o que os outros países falam, com os comentários nas redes sociais, eu não me importo mais com isso. Eu estou me lixando, falando num português bem claro, que falem o que quiser, que façam o que quiser. O importante é o que a gente tem aqui, o que é feito, e isso sim. Tudo isso é muito importante, mas nós não vivemos sim, mas a gente tem... um ponto abstrato. Sim, mas a verdade é que quem fala muito não são os líderes das grandes nações. Fazemos parte dessa comunidade, Israel também pertence à ONU, tem representantes Sim, mas tudo isso. Mas quem é que faz esse ruído todo? Esses povos que estão lá, que todos eles têm casa definida, que ninguém não tem nenhum país no mundo tão agredido quanto Israel. Não existe. É verdade, não existe. E não pode haver que, num lugar como a ONU, que sentam tantas cabeças inteligentes que não vão encontrar um dia
dizer uma palavra justa, de encontrar uma solução. Vocês não aceitam o que está, então proponha alguma coisa melhor. Não. É por isso que eu falo, não adianta. A gente está lutando contra um inimigo invisível, não tem. Você mostra por A mais B, mas não adianta. Infelizmente, a gente vive... todo mundo contra os judeus. Os judeus dão clique, né? Minha sobrinha que diz isso, que é notícia. Enquanto estiver falando mal de Israel, existe notícia. Enquanto se Israel for bonzinho, não vai ter mais notícia, ninguém vende mais notícia. Isso, infelizmente, é a regra do jogo. É um problema Querida, de justiça. É um problema de justiça, que não é possível que isso vai continuar assim por todo sempre. Esperamos que não, né? Jovens de Israel tenham que morrer para defender o país para no futuro que você não vê o fim. Não é possível isso. Não é possível de jeito nenhum. É preciso você dar às próximas gerações a visão de um futuro normal, a visão de um país que não vive permanentemente em guerra, que não está cercado por outros países que só têm um objetivo, é querer nos destruir. Isso não dá, não pode ser assim. É verdade, Ruth. O ser humano não pode ser sempre só visto como assassino, e o outro que vai ser assassinado. Não é essa a esperança, não é esse o futuro que a gente quer dar para as jeito nenhum, claro gerações. Não é esse a meta, não é essa a meta. É de encontrar uma solução de paz. Uma solução de paz. Eu acho que a gente vai conseguir. A gente está redesenhando o Oriente Médio, é isso que eu escuto, que o Oriente Médio está se redesenhando, e eu acho que a gente está muito mais próximo disso do que a gente estava há um ano atrás. Há um ano atrás, era uma situação pior do que está agora, mas quando a gente vê que alguma coisa que possa vir para frente estoura de repente, e esse acontecimento da Síria, que poderia ser realmente um evento, poderia realmente criar um Oriente Médio novo, novo Oriente Médio. Se não é possível que um país já de tantos anos criado, que tenha uma história, não é uma história longa, que a Síria é relativamente jovem, mas que tinha uma nacionalidade síria, um povo, tinha um governo, tinha um parlamento, que tudo isso esteja, hoje em dia, que nem um tabuleiro de puzzle. Todos os pedacinhos, cada pedacinho é um agrupamento diferente, que tem suas religiões diferentes, as etnias diferentes, e tem também as suas os seus desejos diferentes. E tudo isso se resume, no final das contas, todos eles são um contra o outro e todos juntos contra Israel. Esse é que é o problema. Mas eles dizem que não. Esse líder que está aí diz que não. Que eles querem paz, que eles não querem mais... Querem acabar com Israel. Isso é uma coisa que tem que acabar. Tem que acabar. Não é possível que essa vai ser a visão de um mundo novo, no mundo, já digo, de um Oriente Médio novo. Se vai ser, essa é a visão futura. Não vai ser, não.
vai mudar, Ruth. Pensamento positivo, a gente tem tudo para acreditar Sim, que pode mudar. tudo muito positivo. Agora tem que ser na hora na hora do pega para capar. Querida, Pega para capar, quem é que vai capar? é isso aí. Vamos ver. Ruth, mais uma vez, obrigada aí pelos seus comentários, suas avaliações, e que a gente tenha uma semana de paz, sem foguetes vindo do Iêmen, não tem nada. e definições, e que os reféns, pelo amor de Deus, que a gente chegue logo a esse fim tão dramático. Paz para todos É isso aí. Paz para Beijo, todos querida. Povos, isso aí. Beijo. Ok, minha querida. Beijos para todos nós, para todo mundo. Uma semana. Agora comemorando o Natal, que comemorem Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Para nós que vamos comemorar agora, vamos acender na quarta-feira a primeira vela de Hanukkah. Você vê que as nossas tradições vêm de milhares de anos. Mas estamos agora... Luz para todo mundo. A gente precisa de luz. Né? Sem querer ser lugar comum, mas sendo lugar comum. Beijo, Ruth. Agora eu desejo uma Hag Sameach para todos nós e que possamos acender e cantar todas aquelas canções tão bonitas de Hanukkah, e todo dia durante 8 noites, e que tenhamos realmente... Você vê cada povo com as suas comemorações, que são bonitas, o Natal é tão bonito, né? Expressa também um sentimento de paz, de amor, e que a gente possa realmente viver bem. Nós temos tudo para aproveitar o que Deus dá, a natureza, o céu, o sol, a chuva, a água. E tenhamos que aproveitar tudo isso e não destruir tudo isso. Amém, Ruth. Que essas palavras se tornem realidade. As festas, que está tudo... Você vê, até as festas são diferentes, mas estão na mesma época. É verdade, é verdade. Boas festas para todo mundo. Valeu, Ruth. Um beijo. Tá, um beijo para todos. Tchau.